Os jovens se cansam e se afatigam, e os moços caem de exaustos. Mas os que esperam no Senhor só renovarão as suas forças, sobem com asas como águia, caminham e não se cansam, correm e não se afatigam. Isaías capítulo 40, versículo 29, 30 e 31. Mas o propósito, na verdade, desse vídeo é falar de outro tema. É falar de um tema que poucas pessoas falam e poucas pessoas sabem, né? Na verdade, nós vemos nos dias de hoje as pessoas de braços cruzados, não fazem muitas coisas para Jesus, não pagam preço, não evangelizam e ainda ficam falando muitas mentiras, muitas bobagens, né? O tema desse vídeo, na verdade, é os mentirosos que dizem que têm filhos na fé. Mas aí eu te digo, será que tem mesmo? Muitas pessoas, isso não estou falando só de uma, são muitas, já disseram que são meu pai na fé, já disseram que eram minha mãe na fé. Veja bem, eu vou para 20 anos, vou para 2 décadas na presença de Deus. Eu já percebi cada absurdo que você não faz nem ideia, né? O apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor, o presbítero, vai numa cruzada e faz ali a sua pregação, e ali 100 pessoas, 500, 1000, 2000 pessoas levantam as mãos e aceitam Jesus. Aí eu te pergunto, e todas essas pessoas que aceitaram Jesus, quantas delas não eram católicos? Veja bem, você vai entender o meu ponto de vista. Para você dizer que você é pai de uma pessoa na fé, ou mãe de uma pessoa na fé, em primeiro lugar, você tem que evangelizar num lugar aonde não foi evangelizado ainda. Por exemplo, em algumas partes da África, em algumas partes do Brasil, no meio do mato, para os índios, etc. Pessoas que nunca ouviram o evangelho. Aí você vai ali, evangeliza aquelas pessoas aceitam Jesus, você dá uma assistência, firma o fundamento por 1 mês, 2, 3 meses. Ali sim, você vai poder dizer que são teus filhos na fé, porque eles não conheciam Jesus. Mas quando você prega para um católico, para uma católica que se converte ao evangelho, tudo o básico que aquela pessoa precisa saber, aquela pessoa já sabe. Na Igreja Católica, eles ensinam que Jesus Cristo é o Senhor, eles ensinam que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, ressuscitou ao 3º dia. Eles falam da Santa Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles pregam maravilhosamente sobre o Sermão da Montanha. Eles sabem o básico. O que estragam eles é o quê? É as falsas doutrinas do purgatório, acender vela para os mortos, das imagens de esculturas,
né? É isso que condena as almas deles ao inferno. Mas eles têm o conhecimento da palavra de Deus. Então, quando você ganha uma pessoa para Jesus, por exemplo, que ela era católica, ela já tem o fundamento. Você só fortaleceu ela e deu uma assistência a mais para que ela venha se converter. Você não pode considerar essa pessoa como seu filho na fé. Ok? Você foi um servo de Deus, você vai ter a sua recompensa. Ok? Mas tudo aquilo que você falou para a pessoa já sabia. Você só explicou para ela algumas coisas a mais que ela não sabia, a qual ela estava presa. Como, por exemplo, a doutrina do purgatório. Ela acendia velas para mortos. Ela tinha imagem de escultura. Elas adoravam o santo, cultuavam, veneravam. Ela não sabia que era pecado venerar Maria, que Maria foi uma mulher como ela, apenas obedeceu a Jesus e foi salva. Porque se ela não tivesse obedecido a Jesus, também ela não teria sido salva. Ela perseverou até o fim. Então aí o sacrifício de Cristo, a qual ela colocou no mundo, que veio de Deus, ele teve que morrer por Maria também. Ok? Então, meus irmãos, para você ter filhos na fé, arregaça as mangas e vai pregar o Evangelho para quem ainda não sabe de Jesus, para quem nunca ouviu ainda a voz de Jesus, para quem não sabe que Jesus veio neste mundo em carne e morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Vai falar isso para as pessoas que ainda não ouviram o Evangelho. Caso contrário, você tem que fechar a sua boca, dar graças a Deus que você foi usado por Deus para ganhar os católicos para Jesus, mas você não pode falar que você é pai dessas pessoas na fé. Porque o pai dessas pessoas na fé foi aqueles que evangelizou, que falou de Jesus primeiramente para elas, que colocou o fundamento primeiramente para elas. Ok? O catolicismo não salva, os católicos não vão ser salvos enquanto eles estiverem permanecendo na idolatria. Porém, eles também têm o fundamento. Ok? Mas não obedecem, né, a palavra de Deus por completo. Então é isso, gente. Amém? Vamos deixar de se gabarem e ir pregar para quem realmente precisa ouvir o Evangelho. Não estou dizendo que você não pode, que você não deva pregar para os católicos, para os espíritas, para as pessoas que já conhecem o Evangelho. Não. Podem pregar e como devem pregar. Mas vamos ter cautela no que você fala. Você não pode se gabar, senão naquele grande dia você vai ser passado diante da grande assembleia como mentiroso. Você vai perder galardão. Ok? Então, vá para os lugares onde Cristo não foi pregado ainda. Porque o apóstolo Paulo também mencionou sobre isso, dizendo que não preguei o Evangelho onde Cristo já tinha sido pregado, para que eu não lançasse fundamento onde já tinha fundamento. Mas antes procurei visitar os lugares escassos, os lugares onde não tinha o Evangelho ainda sido anunciado. Você vê essa mensagem de Paulo em suas cartas, ok? Para você ver que o que eu estou falando aqui tem fundamento, tem sentido e não é besteira. Amém? Por exemplo, eu não conhecia Jesus até os 12 anos de idade. Mas Deus, minha mãe já conhecia. Deus, usando a minha mãe, me levou numa igreja católica para fazer a primeira comunhão. E naquele tempo eram 3 anos. Eram 3 anos de cursinho, né? Nessa igreja católica, que ficava na Penha. Penha, para quem não sabe, fica na Zona Leste, é um bairro da Zona Leste de São Paulo. Né? Eu nasci em Vergueiro, nas proximidades da Avenida Paulista, fui criado no Tatuapé, depois com 9 anos de idade nós mudamos para o bairro da Penha, né? Moramos também em Guarulhos, na Vila São João, e ali minha mãe, usada por Deus,
nos levou nessa igreja católica para fazer esse curso bíblico de 3 anos. O primeiro ano eles ensinavam só a Bíblia, só a palavra de Deus, a morte, a ressurreição, o sepultamento de Cristo, o ressuscitar de Cristo. Ensinava para nós sobre a Santa Trindade, que Jesus era todo poderoso, né? Os fundamentos básicos da Bíblia eles nos ensinavam no primeiro ano. Aí no segundo ano ele já nos iria aprofundar para aprender sobre Maria, venerar Maria, sobre a doutrina do purgatório, acender velas, procissão e por aí vai. Só que Deus usando a minha mãe, nesse primeiro ano, que nós concluímos o primeiro ano desse curso bíblico, que foi só o ensinamento da palavra de Deus, minha mãe nos tirou da igreja e disse: nós estamos indo morar em outro bairro, né? A qual era o Ermelino Matarazzo. E com 12 anos nós fomos morar no bairro do Ermelino Matarazzo, onde minha mãe tinha um terreno e futuramente iria construir a nossa casa. Então veja bem, que se eu posso dizer que eu tive pai e mãe na fé, esse meu pai e essa minha mãe na fé foi a minha própria mãe, que me levou para uma igreja católica para me fazer esse curso bíblico. E era Deus usando ela. Tanto é que o próprio Deus preparou tudo para que nós saíssemos dessa igreja no primeiro ano de catecismo, tá certo? Para que nós não se aprofundasse nas heresias, nas mentiras do catolicismo, amém? Para você ver como que Deus trabalha, né? É da maneira que Ele quer e do jeito que Ele quer. E ali eu cresci com o coração com Deus, conhecendo a Deus, conhecendo a Cristo. Aos 21 anos de idade, pela primeira vez entrei numa igreja evangélica de fato, na casa do Senhor Jesus, né? Deus usando os meus tios para me levar na igreja. E ali começou todo esse processo, né? Do trabalhar de Deus na minha vida e na vida da minha irmã também, porque minha irmã também fez esse curso de catolicismo, esse curso bíblico, né? Na igreja católica no primeiro ano. Ela tinha 9 anos, eu tinha 12. E o mais interessante de tudo isso é que antes de eu fazer esse curso bíblico, por volta quando eu tinha mais ou menos uns 10 anos, 11 anos, Deus me deu um sonho. Era a revelação de Deus que Ele era na minha vida e que Ele iria me salvar dos meus pecados e que Ele iria me levantar para anunciar a palavra dEle um dia, né? Esse sonho veio antes, aí Deus usou a minha mãe para levar nós nessa igreja, para fazer esse curso. E aos 28 anos me converti e estou firme até hoje na presença de Deus. Então é isso aí, fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo e que o Senhor possa abençoar a todos ricamente e que esse testemunho, que é verdadeiro, continue falando mais aos vossos corações. Amém? Deus abençoe. Em nome do Senhor Jesus.